E aí pessoal, continuando aqui o vídeo. Desculpem o vídeo anterior, eu acabei apertando para parar a gravação sem querer e o vídeo terminou de modo bem abrupto lá. Então vocês me desculpem aí por isso. Mas vamos continuar aqui, né? A gente estava implementando aqui a parte do funcionário services, que é onde a gente vai fazer aqui uma validação antes de persistir o usuário, né? A gente tinha parado nessa parte aqui onde eu estava chamando aqui o funcionário repositório para ir persistir lá no banco, né? E eu já percebi que a gente tem algumas coisinhas para ajustar aqui também, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. A gente parou na implementação aqui do services, né? Que é onde a gente está aqui agora, na camada de aplicação. Então, vamos lá. Deixa aqui eu voltar aqui onde a gente tinha parado. Então perceba aqui que a gente tem o funcionário repositório, onde a gente está pegando pelo ID. Aqui no getById ele pede um guide, né? Só que esse guide ele não pode ser nulo, então a gente tem que remover essa interrogação aqui. Essa interrogação aqui na frente ele está dizendo que é a opção desse guide ser nulo, só que lá no nosso getById ele não pode ser nulo, ele precisa ter um valor. Aqui para baixo a gente tem um funcionário repositório, ele está chamando o método add, só que a gente não tem esse método add, o certo que está lá é create, né? É create. Se a gente olhar lá no nosso repositório, ó, a implementação que foi feita lá é um create, não add. Mas fica a seu critério, você pode colocar add ou create também. Os dois têm sentido, né? Já faz sentido que é algo que é para criar ou adicionar. Aqui no funcionário, a gente também tem uma outra implementação para fazer. Porque lá na hora de remover, ele está pedindo um ID. Ó, se a gente olhar aqui, ó, ele está pedindo um ID. Só que eu vou mudar isso aqui. Você pode fazer isso pelo ID também. Daí lá no repositório você tem que procurar o usuário pelo ID primeiro, né? Aí se o usuário existir, você remove ele. Só que eu prefiro passar o funcionário todo, porque daí ele também vai conseguir identificar o funcionário e também vai remover ele. Tem essas duas opções. Ou você passa o funcionário todo, ou você passa somente o ID. Então aqui, ó, agora tá certo. Eu vou passar aqui um ID e vou buscar esse funcionário pelo ID no repositório para saber se ele existe e removo ele. Muito bem. Vou salvar tudo aqui. E já de cara a gente percebe, beleza, agora aqui no meu serviço, né? Aqui da minha API, quando eu mandar um comando, por exemplo, para adicionar um funcionário, perceba que ele já está passando o funcionário aqui, né? Eu vou receber um funcionário aqui no parâmetro. Já estou fazendo a conversão dele, né? Mapeando aqui um ADTO para uma entidade do funcionário e já vou salvar. Só que e se caso esse funcionário não tiver com os dados consistentes, né? Porque perceba, o funcionário ele precisa ter um nome, e-mail, telefone, CPF, um tipo, data de nascimento. Mas vamos supor que a pessoa preencheu o formulário lá e não passou um CPF ou um telefone, que são campos obrigatórios, vamos supor. E eu já estou tentando persistir direto no banco, ó, recebi o funcionário e persisti no banco. Só que se lá no banco as colunas CPF e telefone são obrigatórios, vai lançar uma exception, vai lançar um erro. Então aqui, antes de persistir, a gente precisa fazer algumas validação. Então aqui nessa parte a gente vai criar uns validators, né? Se a gente olhar aqui, ó, na application, onde a gente pode fazer isso, ó, fazer umas validações. Então o nosso próximo passo aqui é criar uma classe que vai fazer essas validações. Então aqui eu vou instalar um pacote chamado Fluent Validator. Você vai vir aqui com o botão direito em cima do seu application e vai vir aqui, ó, Manage Nugget Packages. Ele vai abrir aqui uma outra janelinha. Aqui ele já vai mostrar os que já estão instalados, tá? Deixa eu ver se ele carregou. Eu já tenho o Automapper instalado. Esses aqui já são os que já vêm por padrão na Microsoft. O que importa pra gente é esse daqui, ó, que eu acabei instalando já anteriormente, né? Você vai vir em browser aqui para procurar novos pacotes. É aqui que você instala pacotes de terceiros, né? Então vou procurar aqui por Fluent Validator, Fluent Validator, Validation. Esse carinha aqui, ó. Eu vou instalar esse primeiro aqui. E também já vou instalar esse segundo aqui de baixo. Beleza, instalou. Agora eu vou voltar aqui
E agora a gente vai criar uma classe que vai ser justamente para validar eles, né? Então aqui na minha pastinha validator, eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar de funcionário validator, pode ser, né? Funcionário validator. Vai ficar desse jeito aqui. Beleza. Vou mudar ela aqui para público. E essa classe aqui, ela vai herdar de Abstract Validator, que vai fazer, que faz parte do pacote que eu acabei de instalar ali, né? Então vai ser Abstract Validator, esse carinha aqui, ó, que ele faz parte do pacote Fluent Validation que eu acabei de instalar ali agora. Ele pede um tipo de classe que você quer validar. O que eu quero validar? Eu quero validar o meu criar funcionário DTO, né? Então, quando eu estiver passando os dados do criar funcionário DTO aqui no parâmetro, eu quero validar se todas essas propriedades aqui estão preenchidas, elas estão válidas. Então aqui, ó, eu vou passar ele. Eu quero que eu valido, eu vou passar para o Abstract Validation este tipo de classe aqui para ele validar. Então ele vai olhar para essa classe aqui, vai olhar todas as propriedades e vai verificar se elas estão todas preenchidas, né? Se não ficou nenhum campo vazio, nenhum campo nulo. Aqui o meu Copilot acabou sugerindo, vou aproveitar a sugestão dele aqui. Vamos ver se eu preciso só reajustar alguma coisa. Mas está aqui, ó. Eu tenho uma regra, né? Uma regra por nome. E eu estou dizendo, cada isso aqui é uma regra. Eu estou falando, eu quero uma regra para o campo nome, que é o campo nome aqui, ó, do meu criar funcionário. Eu estou falando que ele não pode ser vazio. E caso ele estiver vazio, ele vai ter uma mensagem dizendo aqui, ó, o campo nome é obrigatório. Ele também não pode ser nulo. E caso ele esteja nulo, ele também vai ter uma mensagem aqui que o campo é obrigatório. Mas se você quiser abreviar para não ficar repetindo isso daqui, ó, é só você fazer isso aqui. Você pode juntar as mensagens, ó, então vai ficar desse jeito aqui, ó. É só você meio que dar um concatenar, ó. Não pode ser vazio, não pode ser nulo, e se caso tiver vazio ou nulo, ele vai lançar uma mensagem de erro lá, dizendo, ó, o nome é obrigatório. A mesma coisa aqui para o e-mail, ó. Não pode ser vazio, tá? Ele não pode ser nulo. E no próprio Fluent Validator, ele já tem um método interno dentro dele que ele já valida se um campo se ele é do tipo e-mail ou não, né? Então, caso ele seja vazio ou nulo, ou também não seja um e-mail válido, às vezes a pessoa digitou alguma coisa lá, só que quando ele vai verificar se é realmente um e-mail válido, né, se tem uma arroba, se tem .com, essas coisas, né, se não tiver, ele vai falar, precisando colocar um e-mail válido aí. A mesma coisa para o telefone, também vou arrancar aqui para não ficar duplicado. Então não pode ser vazio nem nulo, e tem a mensagem aqui de erro. Vou remover aqui também para o CPF. Depois eu vou fazer um esquema customizado para validar o CPF aqui também. A gente sabe que o CPF ele tem 11 números, né? Então a gente pode deixar isso daqui, porque se a gente olhar aqui e pegar um CPF, ó, deixa eu pegar aqui um gerador de CPF aqui rapidinho. Gerador de CPF. Só para a gente confirmar aqui se ele é isso mesmo. Então eu vou pegar aqui. Ó, se a gente olhar aqui desde o primeiro caractere do 8, então 1, 2, 3, tira o ponto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certinho. Então se eu ignorar o ponto aqui e o tracinho são 11 números, tá bom? Mas fica a seu critério, porque às vezes se você estiver passando aqui o ponto junto, então já está indo para 14 números, né? Então seria aqui 11, 12, 13, 14. Você pode deixar aqui. Então eu até vou deixar 14 aqui, caso você queira passar o ponto e os tracinhos junto aqui já formatado. Então beleza, então o CPF não pode ser vazio nem nulo e tem que ter pelo menos 14 caracteres. E se não atender nenhum desses aqui, ele vai lançar uma mensagem de erro dizendo que o CPF deve ter pelo menos aqui 14 caracteres. Também temos o tipo, né? Que a gente precisa dizer qual que é o tipo desse funcionário, né? Se ele é um funcionário do tipo... Aqui ó, é um diretor, ele é um operacional, né? Um funcionário comum. Se ele é um gerente, supervisor, analista, assim vai. Daí você pode criar qualquer tipo ali.
E a data de nascimento também. A data de nascimento está aqui. Isso eu vou remover aqui para não ficar duplicado. Tô falando então que essa data de nascimento ela não pode ser nem vazia nem nula. Caso esteja vazio ou nulo, ele vai lançar aqui uma mensagem dizendo que a data de nascimento é obrigatória. Então, vou dar aqui segurando Ctrl RG para remover esses namespace aqui, ó, que eu não estou usando. Então, opa, esse aqui não. Até uma dica, né? Às vezes caso você queira ir direto para uma linha, às vezes quando lança um erro aqui embaixo, né? Quando você compila, erro em tal linha. Só que às vezes você tem um código gigante aqui, né? Aí se você quiser ir para a linha, por exemplo, 25, você segura o Ctrl e vai no G, ele vai perguntar qual linha que você quer ir, ó. Então quero ir na linha 25. Ele já vai direto na linha 25 aqui. Só uma dica rapidinha aqui, aproveitando o embalo. Então beleza, agora a gente tem a nossa classe aqui que vai validar nosso funcionário para saber se todas as informações deles estão consistentes, né? Então muito bem, vamos voltar aqui para os nossos services e agora a gente vai usar esse carinha aqui. Então beleza, o que a gente pode fazer aqui primeiro? Olha, a gente recebeu um funcionário aqui, certo? Então, agora a gente precisa, antes de mandar persistir no banco, validar ele. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada validator. E o Copilot sugerindo de novo. Vou até aproveitar até para ganhar tempo, né? Para também ajuda para o vídeo não ficar muito longo. Então, aqui eu tenho um funcionário validator, que eu acabei de criar ele. Eu vou importar ele para cá, né? Porque ele está usando lá, ele está dentro do nosso Clean Architecture e Application Validator, que é o nome da nossa pastinha, né? É só vocês olharem aqui, ó. Ele está dentro do nosso projeto cleanarch.application, né? Só que na pastinha validator. Então, é esse nome que ele está querendo procurar para poder usar essa classe aqui. Beleza, tem esse validator. Agora, a coisa que a gente pode fazer aqui é pegar o resultado, ó. Então, o que eu estou fazendo aqui? Dentro do meu validator aqui, se a gente olhar para o nosso funcionário validator, como ele está herdando do abstract validator, dentro do abstract validator, a gente tem um método que vai validar, para saber se ele está válido, né? Deixa eu pegar aqui, ó, validate. Então, esse método aqui, ele vai validar a minha classe, né? A minha propriedade de todas as classes, minha propriedade da classe que eu estou passando. Então, quando ele chamar esse método validate aqui, ele está esperando qual classe que eu quero validar. E a classe que eu quero validar é o create funcionário que eu estou passando aqui para ele. E você pode também fazer direto aqui, ó, verificando se ele é válido. Isso aqui, deixa eu ver aqui de novo se ele está is valid. Exatamente, só deixa eu ver se... Opa! Caramba, é que eu tô com um teclado aqui que ele é padrão americano, ele não é brasileiro, daí eu acabo me perdendo nas teclas aqui. Eu acho que eu tenho que mudar... Ah, é porque ele tá pegando o padrão brasileiro aqui, deixa eu mudar pro padrão internacional. Acho que agora deve funcionar, deixa eu ver aqui. Isso. Então você pode fazer assim, ó, aí você vem aqui com um if... e verifica se ele é válido. Só que ele não tá validando aqui para mim por quê? Validate. Tá, deixa eu fazer do outro jeito então. Eu me lembro que eu já tinha usado desse jeito aqui e funcionou, mas tudo bem, vamos ver se ele vai funcionar aqui embaixo. Ah tá, já entendi. É porque ele não é um método, né? Ele é uma propriedade lá. Aqui, ó, ele é uma propriedade só. Então, assim que eu passei para ele validar o meu create DTO, ele vai agora validar se todos os métodos lá estão seguindo as regras que eu passei. Ele vai vir aqui, vai olhar regra por regra, aqui, ó, vai olhar a regra do nome, do e-mail, telefone, tal. Se qualquer um desses ali não atender a regra e ele não for verdadeiro, eu estou colocando uma negação aqui, né? Caso não seja verdadeiro, então eu vou lançar um exception aqui dizendo, ó, tem uma falha aí para cadastrar o usuário, tá? Então, né, veja aí o que você tem que arrumar. Depois eu vou criar aqui também um jeito melhor de retornar isso daqui, para não ficar somente retornar aqui um exception, né?
Mas a gente vai fazer isso na sequência. Por enquanto, vamos deixar assim. Então, beleza. Caso ele esteja tudo certo, então ele vai vir aqui para baixo. A gente vai pegar o nosso repositório aqui, né, e vai salvar o usuário. Então, significa que deu tudo certo, salvou o usuário e pronto, não vai retornar nada, só vai salvar o usuário para a gente. Uma outra coisa que a gente pode aproveitar aqui, eu já vou até reaproveitar esse bloco e vou usar ele aqui na hora de atualizar o funcionário. É diferente, a diferença aqui é que agora eu vou ter que criar um para o funcionário DTO. Então aqui no meu validator eu vou criar mais uma classe que eu vou chamar de update funcionário validator. Pronto, vai ficar com esse nome aqui. Vou colocar ele como público. Poderia deixar como internal também, já que esse cara vai ser usado somente dentro desse assembly aqui, tá? Não tem problema. Vou falar que ele vai herdar aqui do meu abstract validator e vai utilizar o meu update funcionário DTO para validar as coisas. Vamos ver se o Copilot vai sugerir para mim aqui. Sugeriu, beleza. É isso que eu queria mesmo. E a mesma coisa que ele está validando aqui, ó. Nome, o ID. O ID não pode ser vazio, né? Porque quando você estiver atualizando um funcionário, você precisa informar qual que é o ID que você está querendo atualizar. Então, você vai ter que informar também o ID, além das outras propriedades aqui, que nenhuma pode ficar vazio. Perceba que praticamente não, né? Todas as propriedades são obrigatórias aqui. Então, voltando para cá, para o nosso funcionário service, vou vir aqui para baixo e ao invés de eu passar aqui que eu quero validar só que nesse aqui não é o funcionário validator não, né? Acho que eu vou ter que mudar isso aqui. Eu vou fazer assim, ó. Funcionário create validator. E só funcionário validator não dá para saber se eu estou fazendo uma validação de criar ou atualizar, tá? Então aqui vai ficar funcionário create funcionário validator. Opa, nesse de cima aqui. E aqui embaixo vai ficar o atualizar. Deixa eu pegar aqui, copiar ele logo, porque daí já não tem problema de errar o nome. Vai ficar esse carinha aqui, ó. Validator. Então vou fazer uma validação do tipo update funcionário DTO. Eu vou chamar, eu vou instanciar ele e eu quero validar justamente o meu update funcionário DTO. Está tudo certo? Passou aqui, então ele vai lá para baixo e atualiza o funcionário. Caso tenha algum erro lá em alguma propriedade que foi deixada em branco ou está nulo, ele vai lançar um erro. Só que aqui não é cadastrar, né? A gente está atualizando, então falha ao atualizar. Vamos deixar assim. E aqui embaixo a gente agora pode fazer o nosso remover o funcionário. Então, beleza, a gente está recebendo um ID aqui, só que a gente precisa primeiro buscar e saber se esse funcionário existe no banco, né? Senão o banco não vai saber qual funcionário a gente vai excluir. Então eu vou criar aqui uma variável chamada funcionário, aonde ele vai lá no meu funcionário, no meu repositório, pegando o funcionário pelo ID. Se ele existir, a gente vai ter um funcionário bem aqui. Só que também antes eu tenho que verificar se esse funcionário existe, né? Se ele não está nulo aqui. Então aqui embaixo eu vou fazer aqui, ó, if, né? Vou aproveitar isso aqui, ó. Se o funcionário for nulo, então significa que esse funcionário não foi encontrado, tá? Eu vou até colocar aqui um nome entity, tipo é uma entidade lá do banco, né? Fica até melhor, porque eu já estou usando o funcionário aqui embaixo. Então, se ele foi no banco e não achou esse funcionário por ID, significa que esse funcionário não existe, então vamos retornar um exception aqui dizendo, ó, funcionário não encontrado, né? Não existe. Caso deu certo, então agora ele vai lá na verdade aqui mesmo eu posso reaproveitar ele, eu vou fazer diferente. Vou remover esse aqui, eu não tinha reparado esse detalhe. Então, ele vai no banco, procura o funcionário. Se ele existir, então ele já vai lá no banco lá e remove o funcionário. Caso ele não exista, então ele vai lançar aqui uma exception pra gente, tá bom? Beleza, então aqui já temos o nosso... Praticamente todos estão feitos aqui, né? Deixa eu ver.
Ah, não, tem que pegar o funcionário pelo ID aqui. A gente precisa pegar o funcionário pelo ID. Então, uma coisa que eu já vou aproveitar aqui vai ser esse bloco, ó. Então, deixa eu vir aqui para cima e vou pegar o funcionário pelo ID, ó. Estou passando um ID aqui. Vou no banco, vou procurar esse funcionário. Quero saber se ele existe. Se ele existir, então eu vou retornar ele aqui embaixo. Só que antes, eu só preciso fazer um ajuste aqui. Tem uma maneira da gente verificar agora no C Sharp, se eu não me engano, a partir da versão 9 ou 10, você pode usar, ao invés de você usar sim, funciona também normalmente, tá? Só que agora você pode usar assim, ó, se ele é nulo, também funciona. Então, se o funcionário é nulo, então diz que o funcionário não foi encontrado, tá bom? Caso ele encontre, a gente vai ter que retornar, então, um funcionário. Só que agora a gente vai entrar naquele outro detalhe, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Porque quando ele retornar do banco, vai ser, ó, um tipo funcionário. Só que aqui no método eu estou querendo retornar um funcionário DTO. Então vai ter um erro aqui. Então antes a gente precisa converter esse cara. Eu vou passar aqui embaixo, ó. Ele vai pegar o funcionário DTO, vai pegar o funcionário do banco, só que eu quero que ele converta para um funcionário DTO. Então vai ficar assim, ó. Pega esse funcionário que está vindo ali do banco. Vou até mudar aqui para esse aqui, acho que eu vou mudar para entidade, entity, que é uma entidade do banco, né? Aqui também e aqui também. Aqui eu não preciso desse. Na verdade estava até errado aquilo ali. E tem agora sim retornando um funcionário DTO. Posso também, se eu quiser abreviar tudo isso aqui, ó, só fazer isso aqui. Pronto. Então ele vai no banco, procura o funcionário pelo ID, se não existir, lança um exception para a gente. Caso ele exista, então agora converta o meu funcionário para um funcionário DTO, porque é o que eu estou pedindo para retornar no método. Se o método está dizendo eu quero retornar um funcionário DTO, então é um funcionário DTO que eu tenho que retornar, e não um funcionário do tipo lá da classe do banco, né, que a gente está usando para o banco. E também eu acho que tem todos os funcionários aqui, que eu acho que eu já implementei, né? Deixa eu só verificar aqui, ele está pegando, indo até o banco e retornando os funcionários. Isso aqui para mim já serve, porque ele está retornando funcionários DTO e está fazendo a conversão aqui para mim. Perfeito, era isso que eu queria mesmo. A princípio, ele já está tudo pronto aqui nessa parte do funcionário services. Eu vou compilar aqui, vamos ver se tem algum erro. Segurando Ctrl Shift e aperto B. Vamos ver se ele acha algum erro ou não. Perfeito, ó, passou aqui, não teve nenhuma falha. Esse daqui, não se preocupe com isso aqui, tá? O que você tem que sempre olhar aqui quando você for buildar é se teve alguma falha ou não, né? A falha vai estar aqui. Então beleza, pessoal, vou fazer o seguinte, ó, já estamos com 23 minutos aqui nesse vídeo, eu vou deixar para fazer no próximo vídeo, vou tentar manter um vídeo aí entre 15 a 20 minutos no máximo, para não ficar muito cansativo, tá bom? Então no próximo vídeo a gente continua aí, e no caso agora a gente vai dar sequência na parte da implementação do repositório, que é onde vai fazer de fato a persistência no banco, beleza? Então até o próximo vídeo.